Como construir uma vida financeira saudável? No estudo de hoje, nós vamos ver mais algumas orientações bíblicas que vão nos ajudar a administrar bem os recursos que nós temos através de um bom planejamento. É agora, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria, estamos juntos. Está começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. No programa Escola Bíblica nós temos a oportunidade de estudarmos a Bíblia através das nossas revistas Esperança e através dos estudos que são produzidos pela nossa instrutora para a nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. E nessa temporada estamos estudando Educação Financeira à luz da Bíblia. Dicas, orientações para você que deseja ter uma vida financeira equilibrada. Se você está acompanhando a temporada, você está vendo que a gente tem procurado apresentar de uma forma muito prática orientações bíblicas para que você tenha uma vida financeira tranquila. Já pediu a sua revista Esperança? Ainda não? Então quero te convidar, peça agora a sua revista Esperança, Educação Financeira à Luz da Bíblia. Se você já pediu, já acompanhou aí há 2, 3 anos, quando a gente fez essa temporada, se você já pediu a sua revista, você pode pedir agora para um amigo, você pode incentivar, mas não deixe de ter aí na sua casa a revista Esperança, Educação Financeira à Luz da Bíblia. Como é que você pode pedir? Você pode pedir de 3 maneiras. A primeira está aparecendo aí na sua tela. Você pode pedir através do WhatsApp do Escola Bíblica. Está aqui, ó. 12 9 82 44 44 49. 12 9 82 44 44 49. É só você mandar uma mensagem, eu quero estudar, e aí você vai receber aí a orientação, vai receber na realidade um link para você escolher a sua revista. Agora, você precisa de ajuda, quer conversar, quer ligar? Simples, 0 operadora 12 21 27 31 21. Vai aparecer aqui agora, ó. 0 operadora 12 21 27 31 21. É só ligar, nossa equipe está pronta para te atender das 8 da manhã até as 10h30 da noite. Você também pode acessar o nosso site, que é o novotempo.com/escola bíblica. Acessou o site, escolhe a sua revista e vai receber aí na sua casa sem nenhum custo. novotempo.com/escola bíblica. Peça agora sem custo nenhum a nossa revista Esperança, Educação Financeira à Luz da Bíblia. Tá bom? Eu quero mandar um abraço especial. Esses dias eu conheci o lindo estado da Paraíba, uma gastronomia maravilhosa, uma beleza de lugar. Eu tive o privilégio de estar em Campina Grande. Um abraço para os amigos de Campina Grande e também para os amigos da cidade de João Pessoa. A gente esteve em João Pessoa, na Igreja Adventista do Bessa, no bairro do Bessa. Um abraço, foi um momento muito especial, muito maravilhoso. E é claro, quando você vai à Paraíba, você traz aquela castanha de caju maravilhosa, você traz aquela goma para tapioca, aquela farinha. A mala veio carregada. Um abraço para os queridos amigos, obrigado pela forma como vocês nos receberam aí em João Pessoa e também em Campina Grande. Vamos orar para que o Senhor esteja conosco nesses momentos ao estudarmos a sua palavra. Pai do céu, obrigado pelo privilégio que a gente tem de abrir a Bíblia. Nos dê compreensão, nos dê entendimento, nos dê
o render ao Espírito. E eu sempre imagino quantas pessoas estão passando por situações que de alguma forma elas vão se identificar aqui. E nesse caso, pessoas que têm desafios com a sua administração financeira, talvez algumas com dívidas, talvez outras tentando sair, não sabem como administrar corretamente. Que os momentos que a gente tem aqui de orientação e de estudo da palavra sejam momentos de libertação para dar uma nova perspectiva. E se alguém precisa ter um trabalho, precisa aumentar a sua renda, que o Senhor venha prover aqui formas, maneiras desse querido alcançar isso. Isso eu estou falando para alguém que é próspero, que tem uma vida financeira equilibrada, que tem crescido, que o Senhor dê para este um coração generoso, que ele compartilhe, que ele tenha um olhar carinhoso e afetuoso para aquele que necessita e para aqueles que devem e querem ouvir a tua palavra. Que os seus rendimentos, que a sua condição financeira contribua para isso. Eu clamo em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos estudar mais uma vez a Bíblia. Quero te convidar para acompanhar comigo. Tem aí a sua Bíblia aberta. Hoje nós vamos ler 2 textos e vamos apresentar alguns contextos bem interessantes. E ao longo dessa semana, o nosso objetivo aqui é dar dicas para que você tenha uma vida financeira saudável. Ou seja, você construa, uma vida financeira saudável, você tenha os seus recursos para aquilo que você necessita para a sua subsistência, você tenha recursos para que a sua família seja amparada e que esses recursos também possam abençoar a vida de outras pessoas, porque esse é o nosso grande propósito quando nós somos abençoados. A gente já tem dito aqui que um coração abençoado se torna em um coração generoso. O primeiro texto que eu quero te convidar a abrir está no Evangelho de Lucas, o capítulo 14. Evangelho de Lucas, o capítulo 14. O contexto deste texto está a partir do verso 25, mas nós vamos ler a partir do verso 28. Em seguida a gente coloca ele já dentro do seu contexto, tá? Qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? É o conselho de Jesus. Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. A construção da torre, um lugar de segurança, um lugar de proteção para a família. E Jesus está usando aqui uma metáfora, E a metáfora é: qual de vocês que é como aquele homem que não vai calcular a construção, para que não zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Embora o foco imediato do texto seja o custo do discipulado, ou seja, de um indivíduo que segue a Jesus, Jesus usou uma ilustração econômica para ensinar uma lição espiritual, o que permite aplicar esse princípio também ao tema das finanças pessoais. Então, quando a gente lê o texto a partir do verso 25 até o verso 33, Jesus está falando sobre o preço daqueles que vão segui-lo. E ele vai falar sobre 4 princípios que estão ligados: tomar a sua cruz. Ele vai falar sobre o custo, as dificuldades, por isso ele vai usar esse exemplo, e isso precisa ser medido quando a gente vai falar. Ele vai falar também das ambições e dos desejos que a gente tem, que precisam estar submissos totalmente a Ele que cuida de todas as coisas. E também o Espírito que vai conduzir você durante
o discipulado durante os momentos que você vai ser um seguidor de Jesus. Mas o Senhor apresenta essa ilustração clara, objetiva, usando uma aplicação econômica de um indivíduo que precisaria construir uma torre como um lugar de segurança, mas se ele não calcular, vão olhar e vão dizer, você não calculou. E aqui Jesus está dando essa grande dica quando a gente se refere à vida financeira. E é lógico, também ao discipulado. O que virá, o que é como será a vida de um indivíduo que vai seguir ao Senhor Jesus. Assim como é necessário calcular o custo antes de construir algo, é necessário fazer orçamentos e prever despesas antes de assumir compromissos financeiros. Assim como você chegou no início do mês, né? Qual é a previsão que eu tenho para este mês? Primeiro, quanto que eu tenho aqui, né? Quanto que eu tenho? Porque você não vai fazer o cálculo do que você tem no final quando você receber. Você vai fazer o cálculo antes. Então, vamos pensar. Eu tenho hoje uma renda, todos os rendimentos da minha família, e eu tenho uma lista de quais são as minhas despesas ao longo desse mês. Como que eu vou administrar essas despesas? Elas precisam estar dentro dos meus rendimentos. E vai chegar no final do mês, eu vou receber isso. Como eu já fiz esse cálculo, eu já tive no mês anterior condições de pagar todas as minhas despesas, eu fiz uma previsão também do que vai acontecer no final do mês. Porque eu não posso chegar no final do mês, por exemplo, e todo o meu salário estar comprometido com despesas que foram previamente colocadas, se eu não fiz uma previsão de coisas que são importantes, que a gente tem falado, e a gente vai explorar um pouquinho mais isso essa semana, como o fundo de reserva, aquilo que precisa ser guardado para uma surpresa. Então, você precisa ter, de forma muito clara, colocado quais são os seus gastos, quanto que eu vou gastar de alimentação, quanto que eu vou gastar de transporte, quanto vai ser gasto de água, de luz, de internet, aquilo que a gente já falou aqui dos 50, 30, 20, 50 para necessidades básicas, 30 para necessidades que podem ser, num mês eu tenho, no outro mês eu não tenho, aquilo que já está programado, e 20% aquilo que eu vou guardar. E aí, diante desse cenário, diante desse olhar, eu estou prevendo, eu estou fazendo um orçamento. E vamos trabalhar alguns exemplos aqui, Começar com um negócio, fazer uma reforma, comprar algo a prazo, iniciar um financiamento. Será que tudo isso está dentro de um planejamento? Eu vou fazer uma reforma, faço uma previsão. E você sabe, quando faz reforma, a possibilidade de você gastar mais é sempre maior. Então, dê uma margem maior dentro do seu orçamento para aquilo que você vai gastar, para aquilo que você está prevendo gastar. Todos os nossos custos precisam estar anotados e aquilo que eu vou gastando também precisa estar anotado. O texto, portanto, alerta melhor para o risco de começar um projeto e não conseguir terminar. Um reflexo do que pode ocorrer em decisões financeiras precipitadas. Eu colocar uma previsão de algo, ou melhor, não colocar a previsão de algo, e aí eu não consigo concluir. Como, eu vou fazer um financiamento, e esse financiamento eu não vou conseguir chegar porque eu não fiz a previsão deste gasto. Agir assim leva ao endividamento. Consequência, a perda de credibilidade e a frustração pessoal e frustração familiar, que vai trazer resultados que são terríveis. Vamos pensar espiritualmente, o testemunho inadequado que está se dando quando eu faço uma compra, não coloquei a previsão e não pago aquilo que eu me comprometi a fazer. Pense na frustração familiar, no como isso pode afetar os relacionamentos, a cobrança, você ser colocado numa situação constrangedora, você ser colocado numa situação da perda de algo, porque você não conseguiu cumprir aquilo que porque na realidade você não planejou, e você não consegue cumprir aquilo que você imaginou que pudesse. Viver sem um planejamento financeiro é como
andar de olhos vendados à beira de um precipício. É como se tivesse uma venda aqui, né? Está fechado, e eu estou andando na beira de um precipício e eu posso cair a qualquer hora. É dessa forma que é viver sem um planejamento financeiro. Pastor, eu não sei como fazer. É possível que você conheça pessoas habilidosas com isso, de forma muito simples e muito prática, que vão poder te ajudar, que vão poder dizer assim, qual é o total de rendimentos, quais são as despesas mensais, quais são os planos que você tem. E o primeiro passo é você anotar. E eu vou mostrar aqui, né? Já mostrei, mas só para... né? Que é um aspecto importante, que é você ter um controle diário dos seus gastos. Então, você sabe quanto que a sua família gasta todo mês de comida, por exemplo? Quanto sua família gasta de transporte? Está aqui no final da revista, sugestão, porque o objetivo aqui, primeiro, é você começar a anotar tudo que tem sido gasto. E aí, esses dias eu estava pensando, estava lendo melhor, num desses posts, né, que são os nossos ladrões de recursos que às vezes a gente não se atina. Como, por exemplo, comprar as coisas fora de casa, sair para comer fora sem estar dentro do orçamento. Comprar, e a gente vai trabalhar isso já na sequência, né? Comprar porque eu vi e agora comprei. E isso não foi previsto, não estava planejado. Foi uma compra por impulso. Então, está aí a nossa motivação para você fazer o seu planejamento. Os recursos devem ser administrados com responsabilidade. Em primeiro lugar, com o que pode e o que não se pode, ou melhor, em primeiro lugar, com o que pode e não com o que se deseja. Então, eu tenho que pensar assim, eu desejo isso, mas eu posso isso, considerando as possibilidades da família. Porque nem sempre aquilo que eu quero, né? Aquilo que eu desejo, eu posso. Então, vamos considerar o que pode e o que se deseja. E não com o que se deseja. Não posso ser motivado pelo desejo. Eu tenho que ser motivado pelas minhas condições, pelas minhas possibilidades. E eu entendo que às vezes é frustrante você olhar para você e dizer assim, não consigo. E dizer para a sua própria família, dizer para os seus filhos, nós não podemos comprar isso agora, mas quando a gente puder comprar, a gente volta aqui. Minha esposa conta uma história, não sei se eu já contei ela aqui, bem interessante, que era a época da infância que ela e a irmã queriam ter patins, né? E pediram para o pai um patins. E o pai disse assim, não posso comprar para vocês hoje esses patins. Essa foi uma das grandes lições que ela aprendeu na vida. Hoje eu não posso comprar o patins para vocês. Mas em determinado dia, momento, ele chegou, né, tempo depois, pegou ela e a sua irmã e levou a uma loja. Hoje vocês podem comprar o patins de vocês. A gente precisa dizer isso para os nossos filhos. Isso não é frustrante. Pode parecer uma frustração, mas esse é um aprendizado. Eu dizer assim, hoje eu tenho desejo, mas não posso. Mas um dia nós poderemos dentro de um planejamento. Esse é o objetivo de um bom planejamento. Saber distinguir a diferença de desejo e necessidade é fundamental para dominar os impulsos. Porque nem sempre o que a gente deseja também é uma necessidade clara, né? E alguns dizem assim, pastor, mas eu não posso de vez em quando satisfazer o desejo. Lógico, não há nenhum problema se esse desejo estiver dentro do padrão, daquilo que é correto, está tudo bem. Mas não confunda, às vezes, desejo por necessidade. Às vezes eu quero comer algo especial simplesmente por desejo e não por necessidade. E aí eu não tenho recurso para aquilo e eu faço o quê? Não, mas eu vou lá e vou comer, vou comprar aquilo. Às vezes é só essa motivação que eu preciso aprender
ao longo da vida dominar. E às vezes, os problemas que eu passei ao longo da vida são necessários que eu até procure um processo terapêutico para isso, para controlar aquilo que realmente é importante e eu não ser controlado pelo desejo. Diante de uma decisão de consumo, é importante fazer as seguintes perguntas antes de comprar. Anota aí essas perguntas, porque essas dicas são muito boas. Vamos lá. Eu preciso mesmo desse produto? Será que eu preciso mesmo? Se eu não comprar, vai fazer falta? É o momento certo de eu comprar? O valor está dentro do meu orçamento? Então, tire uma fotinha e pensa. Agora, tira uma fotinha dessa imagem aqui e pensa, preciso mesmo desse produto? Se eu não comprar, vai fazer falta? É o momento certo para eu comprar? E o valor está dentro do orçamento? Se uma dessas respostas for não, não compre. Não compre. Se você não precisa, se você percebe que não vai fazer falta, se você percebe que não é o momento certo, e se você percebe que o valor não está dentro do seu orçamento, não compre. Não compre. Domine. O que eu devo definir? O que deve melhor definir uma compra não deve ser o saldo bancário. Essa é uma frase que a diretora sempre gosta de dizer. O que vai definir uma compra não deve ser o saldo bancário, mas sim o orçamento. Lembrando que essa frase está aqui, ó, tá? Na nossa revista. E se a gente tiver essa frase, né, o que deve definir uma compra não é o saldo, mas é o orçamento, a gente vai ficar em paz, porque foi planejado. E eu quero dar alguns exemplos práticos para a gente concluir. Antes de ir ao mercado, faça uma lista do que comprar. Assim, além de não esquecer o que é necessário, você vai evitar comprar o que não precisa e você vai, assim, otimizar o seu orçamento. Faça a listinha. E você sabe aquela dica, né? Não vá para o supermercado com fome. Né? Não vá para o mercado com fome, porque a tendência é você começar a colocar ali no carrinho coisas que você não precisa. E leva a listinha e vai nessa lista à risca, tá? E tem uma outra coisa que eu queria sugerir. Tem datas ao longo do mês, né? Tem dias, por exemplo, da semana que é melhor você comprar determinadas coisas. E tem datas ao longo do mês que a gente percebe que o pessoal dá uma subidinha. Então, fique atento para isso. Dê uma passadinha e veja se esse é o melhor período. Planeje dentro do seu orçamento aquilo que você vai utilizar para o alimento, para você gastar naquele exato momento. Né? Se quarta-feira é o melhor dia para você comprar fruta, vá na quarta-feira. Se o melhor momento é você ir na feira no domingo, vá no domingo. Coloque isso dentro do seu planejamento. Agora, não vá sem a lista. E se levar as crianças, dá aquela diquinha, hoje nós vamos ficar na nossa listinha. Né? E se ele quiser alguma coisa especial, combina antes, para você não ser colocado numa situação constrangedora e você ter que agir de forma, às vezes, né, assim, indelicada ali, diante desse constrangimento, que não é o que a gente deve fazer. Então, um bom planejamento, se vai levar a meninada no mercado, é combinar antes o que vai ser feito. Continuemos. Saber como gastar é tão importante como ganhar. Como você vai gastar o que você está ganhando. Uma pessoa pode ser um excelente vendedor e ganhar muitos prêmios, mas se não souber administrar os seus ganhos, tudo vai ser em vão. É o que acontece normalmente. Chegou na mão, vai embora porque não houve um bom planejamento. A atitude de assentar-se e calcular revela maturidade, como nós vimos na parábola. Ele vai calcular a torre, revela maturidade e autocontrole, que são características importantes para uma vida financeira saudável. Maturidade. Eu
não quero isso nesse momento, ainda que a gente vai falar ao longo dessa semana, ainda que às vezes eu sou bombardeado pela mídia para ter uma vida que na realidade as minhas condições não me dão. Né? E a gente já falei aqui, né? Normalmente o banco vai te dar um crédito maior do que na realidade você tem condições. Vai te dar valores e limites no cartão maior do que aquele que você teria condições de pagar. E isso vai te levar, como nós já mencionamos, para o endividamento. Então, maturidade e autocontrole. Ter um orçamento, pesquisar preços antes de comprar, tentar comprar sempre à vista, praticar a economia doméstica vai ajudar na redução de despesas e, como consequência, sua renda vai ser melhor aproveitada. Você vai poder planejar uma viagem, você vai poder planejar o ajudar o próximo, porque você desenvolveu aspectos que são importantes, como pesquisar preço, antes de comprar, o dia melhor, comprar sempre à vista e praticar a economia doméstica, a utilidade, o alimento que vai para a mesa, o desperdício que não deve acontecer e uma série de outros detalhes que às vezes nós não consideramos. Para os casos mais complexos, como os que são gerados por traumas do passado, como a gente mencionou, é importante você procurar ajuda, procurar uma terapia. Buscar terapia, um tratamento que envolva especialistas que vão ajudar você a entender e lidar com essas questões. Talvez uma família que não teve ensinamento de como administrar corretamente, ou uma família que foi muito restrito o gasto e agora você se sente, né, em condições de dizer assim, agora eu vou consumir. E eu concluo com o texto de Provérbios, capítulo 21 e o verso 5. Quem planeja com cuidado tem fartura, mas o apressado acaba passando necessidade. Quem planeja com cuidado tem fartura. Querido, eu tenho repetido algumas vezes aqui, nós temos total clareza de que algumas pessoas vivem muitas limitações, têm muitas dificuldades, mas isso não significa que eu não devo viver dentro de um planejamento. Talvez você precise aumentar a sua renda, talvez você precise de um salário mais digno e a gente entende isso. Mas isso não significa que você não deva planejar. Porque às vezes nós nos surpreendemos de quanto realmente poderia ter sido economizado se nós não gastássemos por impulso, o desejo e o poder a gente equilibrasse, né? Se a gente procurasse a hora certa, o momento certo, se a gente não desperdiçasse. São dicas simples, mas que podem fazer a diferença na sua casa. E eu quero te motivar a envolver toda a sua família. Sentem todos para fazerem um orçamento juntos. Vai fazer a diferença. Vamos orar. Pai do céu, ajude-nos a termos clareza ao planejarmos os nossos recursos. Ajude-nos, Pai, a termos clareza de como usarmos o dinheiro que o Senhor nos dá, para que a gente seja abençoado, para a gente abençoar outras pessoas. Que a Tua mão se estenda sobre a vida de cada um dos nossos telespectadores. Eu não sei a realidade, mas eu quero, Pai, pedir uma bênção para que a condição deles hoje seja transformada. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi uma alegria muito grande estarmos juntos. Nós nos encontraremos amanhã, mais uma vez, aqui no programa Escola Bíblica, na TV Novo Tempo, Canal da Esperança.